O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos para o cheque no qual eu e o Felipe daremos um giro pelo velho continente. Cheque. Castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Macron é reeleito presidente da França, para surpresa de ninguém. No último programa a gente repercutiu as pesquisas, a gente repercutiu o último debate, né, o único debate do segundo turno. Comentamos que, né, a gente já tinha comentado, já tinha um certo tempo, que muito provavelmente o cenário se repetiria da maioria tapar o nariz e votar no Macron, para não eleger a Le Pen. Então a gente vai passar aqui um pouco pelos dados, pelos números, e que isso pode significar ou não, tá? Basicamente tivemos aí o comparecimento de 72% do eleitorado no segundo turno. Esse foi o menor comparecimento eleitoral no segundo turno em 53 anos. Tá? Lembrando que o Macron, né, ao ser reeleito, ele é o primeiro presidente francês reeleito desde o Jacques Chirac em 2002. Né? Então, 20 anos que não tinha uma reeleição na França. Justamente, sempre lembrando que o Chirac ganhou contra o Jean-Marie Le Pen. Da segunda vez. Dos presentes, né, dos 72% que foi votar, 58,5% votou no Emmanuel Macron, 41,5% votou em Marine Le Pen, da Reunião Nacional. Cifras menores, tanto em números absolutos quanto na proporção, né? Porque em 2017 o Macron teve mais de 20 milhões de votos e 66% Isso. Do total. Então essa é a primeira coisa. E aí você, ao trazer esse dado, a gente tem que lembrar que esse dado tem um outro lado, que é a Le Pen teve o melhor resultado da família Le Pen num segundo turno na história, né? Ao ter quase 41,5% dos votos. E, vamos lembrar... E 3 milhões de votos a mais do que 5 anos atrás. 3 milhões de... e em relação ao primeiro turno, 5 milhões de votos a mais. Então, e lembrando que a Le Pen, ela muito provavelmente, ela já vai começar sua campanha para 2027, né? Então, e o Macron não pode, o Macron estará limitado. Então, assim, a Le Pen, ela foi derrotada, mas... talvez pela aproximação dela mais ao centro, talvez pelo surgimento da candidatura do Eric Zemmour, que é um cara mais de extrema-direita ainda que ela. O fato é que ela teve o melhor resultado eleitoral da família Le Pen e pode capitalizar isso mais pra frente. A gente vai, inclusive, falar mais. Em compensação, o Macron ele dobrou os votos, né? Ele teve 9 milhões, quase 10 no primeiro turno e quase 19 no segundo turno. Segundo as pesquisas de boca de urna, o eleitorado do Mélenchon, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno, 42% votou no Macron, 24% se absteve, 17% votou em branco e nulo e outros 17% votaram na Le Pen. Tá? Então, assim, ela conseguiu receber mais votos, ela conseguiu receber... ter um ótimo resultado, mas ela ainda enfrenta uma rejeição muito grande de boa parte do eleitorado. Tá? De certo modo, inclusive, o resultado da Le Pen ele acaba sendo um pouco paradoxal, porque por um lado foi o melhor resultado para a extrema-direita francesa, foi o melhor resultado da família Le Pen, ela pode capitalizar em cima disso. Por outro lado, de certo modo, dá para dizer que ela ficou em terceiro. Bem, e extrema-direita e família Le Pen se confundem, né? Mas, de certo modo, dá para dizer que ela ficou em terceiro, porque se a gente somar, se a gente pegar as abstenções, ela teve mais abstenções do que voto na Le Pen. Isso sem falar nos votos em branco e inválidos, tá? Só as abstenções. Então, de certo modo, ela ficou em terceiro no pleito.
Né? Que nem quando aqui no Brasil que os votos inválidos ficaram em primeiro. Né? Então, e aí o que acontece? O próprio Macron, a gente pode fazer muitas críticas, né? Ao Macron, fazemos, você tirou sarro dizendo que ele é o Michael Scott e tal, mas assim, burro ele não é. Então, no discurso de vitória dele, ele falou, ele reconheceu isso. Ele falou: muitos franceses votaram em mim, não porque apoiam minhas ideias, mas para derrotar as da extrema-direita. Quero agradecê-los e saber que tenho uma dívida com eles nos próximos anos. E o que isso quer dizer? Aí vem a questão mais interessante, porque Macron venceu, então ele foi lá, soltou fogos, está em festa, próximos anos de tranquilidade? Não. Porque a gente vai ter uma espécie de terceiro turno na França agora, que vão ser as eleições em junho para o parlamento. Tá? Teremos aí 577 parlamentares para serem eleitos em junho. Tem a possibilidade de segundo turno nos distritos eleitorais. Atualmente, né, a aliança do Macron tem 280 parlamentares. É um número menor que a metade. E 28 parlamentares do Macron eleitos na plataforma do Macron em 2017, mudaram de partido. Mudaram para partidos aliados dele? Sim, aliados, mas ainda assim enfraqueceu o movimento dele. Segundo as pesquisas, tá, da eleição legislativa, o Macron deve levar cerca de 340 assentos, ou seja, mais da metade. A Le Pen deve levar 90, e assim... Atualmente, a Frente Nacional da Le Pen tem 8 deputados. Então as pesquisas colocam que ela vai multiplicar por 10 a bancada dela. 50 para os republicanos de centro-direita, 35 para o França Insubmissa do Mélenchon, 30 para o Partido Socialista. Tá fazendo aqui um cálculo aproximado segundo as pesquisas. Então... o Macron, ele aumentaria a presença no parlamento? Sim. Em compensação, ele iria enfrentar uma oposição muito mais ferrenha, porque agora a Le Pen ia ter uma bancada muito maior, uma bancada com maior capacidade de dar dor de cabeça para ele, e querendo dar dor de cabeça para preparar já a campanha eleitoral dela para daqui a 4 anos. Tá? 5. Então, é interessante ter isso em mente, porque o Macron venceu, mas ele ainda vai enfrentar esse terceiro turno, digamos assim. E aí entra o outro detalhe desse terceiro turno e de eu ter dito que o Macron não é burro e que o discurso dele é interessante, dele reconhecer que muita gente votou nele só para não votar na Le Pen. O primeiro-ministro, né, que é o chefe do gabinete de ministros, né, o ministro-chefe, o Jean Castex, ele entregou o cargo. Tá? Supostamente o Macron teria pedido para ele ficar, porém ele entregou o cargo para resgatar a tradição, né, de quando você tem a reeleição, o primeiro-ministro entrega o cargo para deixar o presidente à vontade para formar um novo gabinete. Então, o Macron vai ter o desafio de nomear um primeiro-ministro e, eventualmente, formar um novo gabinete para agradar diversos setores eleitorais, então agradar a direita dos republicanos, agradar uma parte do eleitorado do Mélenchon também, por que não? Como uma forma de falar, olha, eu vou governar em nome de todos os franceses, vou aqui criar uma coisa que todo mundo, né, tentar equilibrar todos os interesses para ele ter sucesso nas eleições legislativas. Porque não vai adiantar porcaria nenhuma, ele ganha da Le Pen no segundo turno e chega nas eleições legislativas ele vira um pato-manco. Né? Então, assim, o Macron venceu as eleições? Venceu. Bom para ele? Bom para ele. Isso quer dizer que agora tá tranquilão, que ele tá em paz, que ele não precisa fazer mais nada da vida? Não, porque ele tem que formar um gabinete visando as eleições legislativas daqui a alguns meses. Tá? Então, esses acabam sendo talvez alguns dos principais takes das eleições. E é curioso, né, o fato de que a Le Pen venceu em vários departamentos ultramarinos franceses. Né? Achei isso curioso. Então, por exemplo, a Le Pen venceu em Guadalupe, em Martinica, na Guiana Francesa. Eu lembro se a Guiana Francesa, que no primeiro turno quem venceu foi o Mélenchon. Foi o Mélenchon. Não, o governo regional da Guiana Francesa é do Partido Comunista. É. E ela venceu lá. Venceu em Réunion, em Mayotte, em Saint-Pierre-Miquelon e em Saint-Martin. Tá? Se bem que Saint-Pierre-Miquelon, né, ganhou com... Né, tipo, são 3 mil eleitores.
Mas assim, achei isso interessante. Ela ganhou em vários departamentos ultramarinos. O Macron, por sua vez, ganhou na Nova Caledônia, na Polinésia, Wallis e Futuna e no eleitorado francês que reside fora da França. Então... Inclusive o nosso Tanguy Bagdadi disse que no consulado francês no Rio de Janeiro, porque você descarta o voto, né, no processo eleitoral francês. Então o pessoal fazia questão de descartar o voto e jogar na lixeira o nome da Le Pen, para deixar às vistas. Então temos aí os principais resultados. A Le Pen, novamente, ela saiu derrotada, mas ela não saiu... Ela não deixa de ser uma atriz, no caso, né? Uma atriz política importante da França, e teremos como eu disse, aí, uma espécie de terceiro turno com as eleições legislativas. O Putin já parabenizou o Macron, e vamos ver, né, qual vai ser o papel do Macron agora em relação à guerra na Ucrânia, né? O Macron que tentava manter ali um canal de contato aberto, tanto com Zelensky quanto com o Putin. Então, veremos, né, como vai ser o papel dele no conflito agora. O Bolsonaro também cumprimentou a vitória, né, do Emmanuel Macron, lembrando que, né, tivemos aí vários desencontros, deselegâncias, né, chamou a esposa do Macron de feia e tudo mais, aquelas coisas bem desnecessárias. Então, sobre as eleições francesas, basicamente isso. Aí outras duas notícias francesas, rapidamente. A primeira foi que o Macron, na última quarta-feira, ele estava visitando um bairro no norte de Paris, né, como parte ali da sua volta olímpica, né, ouvindo ali os eleitores e tal e tudo mais, e tentaram tacar uns tomates nele. Mas ele desviou, abriram um guarda-chuvão em torno dele e tal, não levou tomatada o Macron. E a outra foi que a França emitiu uma ordem de prisão internacional contra o Carlos Ghosn, né? Que é brasileiro, depois se naturalizou francês, e aí ele era presidente da Renault-Nissan, morava no Japão, tá no Líbano. Teve uma fuga cinematográfica. Assim, cara, a gente sempre menciona a história desse cara, só que eu só vou entender mesmo quando a Netflix fizer a série. Entendeu? É mais ou menos isso. Ele tem nacionalidade brasileira, libanesa e francesa, e ele tinha residência no Japão. Então, mas a França agora solicitou a prisão dele. Teoricamente o Líbano precisa cooperar. Aí vamos passar ali, cruzar os Pirineus com duas notícias rápidas espanholas. Uma delas foi que o Felipe VI de Bourbon, né, na ideia ali de, segundo a nota, né, aumentar a transparência da monarquia e tornar a instituição merecedora do respeito e da confiança dos cidadãos, né, ele declarou publicamente o seu patrimônio, que é de 2,57 milhões de euros. Tá? Então, assim, sendo que desses 2,3 estão em conta correntes e poupanças, e também obras de arte, antiguidades e joias. Ele não declarou nenhum imóvel, claro, né? Não precisa, né? Então, assim, eu queria dar parabéns pro Felipe VI de Bourbon pela transparência em declarar o seu patrimônio e tal. Agora só falta entregar tudo pro Estado, renunciar e declarar uma república, tá? Aí, quando ele fizer isso, aí sim ele vai ser um cara... Aí sim a gente chama ele pra vir aqui. E assim, eu desconfio desse número aí também. Acho que ele tá sendo muito modesto. É aquela coisa, né? Ele tem 2,57, mas o primo dele tem 80 milhões de euros, alguma coisa. Né? O 2,57 milhões de euros era o que o papai dele gastava lá com as peripécias amorosas dele. E a irmã também que devia pro fisco. E o cunhado, a irmã e o cunhado. Pois é. Eu tenho certeza que a irmã em algum momento falou le fisco c'est moi. Entendeu? Então tá aí, mas parabéns pela transparência, o Felipe VI de Bourbon, só falta esses próximos passos. E a outra notícia, só para, né, porque a gente, só para comentar aqui, mas descobriram um sítio arqueológico fenício no sul da Espanha. É uma descoberta inédita, tá? Uma necrópole bastante preservada de 2.500 anos atrás, né? Lembrando que os fenícios colonizaram diversas regiões do Mediterrâneo, inclusive o que depois viria a ser Cartago.
e teve um Nerdologia sobre as guerras púnicas recentemente. Inclusive, fazendo esse roteiro, meu caro Matias, eu me toquei de uma coisa curiosa, porque na Colômbia tem uma cidade chamada Nova Cartagena, não tem? Não, é só Cartagena de las Índias. Ah, é Cartagena de las Índias. Ah, tá. Porque Cartago significa nova cidade. E Cartagena significava Nova Cartago. Então é nova cidade. E aí se tivesse a Nova Cartagena, ia ser a nova cidade. Eu acho que foi por isso então que colocaram esse aposto. Ah, né? tá, ok. Então minha epifania não valeu tanto assim. Seria a novíssima cidade, né? Pois é, novíssima cidade. Passando agora pela Itália, rapidamente, um turista argentino de 39 anos de idade foi detido em Veneza porque ele estava lá com um drone em Piazza Venezia, filmando o Palazzo Venezia do século XV, e ele deixou o drone cair e danificou o prédio. O prédio aí de 500 anos, e ele foi detido porque não pode ter drones ali, né? Então, é uma no-fly drone zone, né? Então, o turista argentino de 39 anos foi detido, sendo que na semana anterior, e eu não tinha visto essa notícia, por isso que a gente não repercutiu, um turista mexicano também chocou um drone na Torre de Pisa, tá? Então, gente, por favor, quando vocês forem visitar lugares assim, históricos e tal, blá, blá, tomem cuidado e não precisa levar drone. Tá? Já tem as imagens no Google, vocês vão só a National Geographic, fica tranquilo. Tá? Vai ficar uma porcaria. E a outra notícia da Itália é uma notícia que a gente já havia comentado um tempo atrás, quando a discussão começou, né? E agora a Suprema Corte determinou, né, emitiu sua decisão, que agora as crianças italianas devem receber o sobrenome do pai e da mãe, porque até pouco tempo atrás era apenas o sobrenome do pai. Eu lembro que quando a gente comentou isso, alguns anos atrás, quando começou essa discussão, foi em 2018, acho. Eu infelizmente não vou lembrar, mas teve uma ouvinte nossa, brasileira, que era casada com um italiano, e contou que foi um perrengue para registrar a criança de acordo com os costumes brasileiros, inclusive, e tal. Porque não é apenas, é obrigatório o nome do pai. Não, é só o nome do pai. Né? Era só o nome do pai. Então, a Suprema Corte disse que essa prática ela é discriminatória e danosa à identidade das crianças. E que os sobrenomes podem ser colocados na ordem que eles quiserem e que eles podem concordar que a criança tem apenas um sobrenome, porém não é mais obrigatório apenas o sobrenome masculino. Da Itália, vamos para a Eslovênia. Né? Inclusive, o embaixador da Eslovênia se encontrou com a Eslovênia do BBB essa semana. Pois é. Um monte de gente marcou a gente no Twitter. E tivemos eleições na Eslovênia semana passada, no domingo, como a gente mencionou no último programa. E o primeiro-ministro, Janez Janša, do Partido Conservador, né, o Partido Conservador que depois virou um partido de direita populista, próximo do Orbán, aliado do Orbán, né, o Partido Democrático Eslovênio, perderam as eleições. Tá? O Robert Golob, do Movimento Liberdade, foi o eleito, que a gente mencionou no programa passado, era o Partido Verde, que foi repaginado, né, para abranger também outras vertentes políticas. Sobre essa eleição, foi o tema da minha última coluna, da minha mais recente coluna na Gazeta, tá? E aí eu queria trazer uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte: o Janez Janša, eu fui estudar sobre ele essa semana e tal, ele é uma figura muito parecida com o Orbán mesmo. Não apenas por eles terem visões parecidas hoje, mas porque eles tiveram trajetórias similares. O Janez Janša, ele era um líder pela liberalização na Eslovênia, por políticas liberais na ex-Iugoslávia, especialmente de mercado. Se tornou um dos primeiros líderes na Eslovênia. Ele foi ministro da Defesa na Eslovênia de 90 a 94, que inclui a Guerra dos 10 Dias, né, que é a guerra de independência da Eslovênia. E ele era um liberal. E na década de 1990...
ele passou a ser praticamente um social-democrata. Ele falou, olha, a gente queria reformas de mercado na ex-Yugoslávia, mas tem que manter o aparato de bem-estar social, tem que manter as pensões e tudo mais. Com a crise de 2008, entretanto, ele e o partido dele, aí sim foram para um lado, né, de políticas populistas, anti-imigração, políticas nacionalistas. Claro, em 2008 a Eslovênia já fazia parte da OTAN, já fazia parte da União Europeia, então não, né, já podia adotar discursos ali que não comprometessem o processo de ascensão do país. Então, e ele, né, acredita que o Trump é o legítimo vencedor das eleições presidenciais nos Estados Unidos. E ele foi derrotado. Só que é curioso porque ele recebeu mais votos do que na eleição de 2018. Inclusive o partido dele conquistou 2 assentos a mais. Então, o que explica a derrota dele? 2 coisas. Primeiro, o maior comparecimento eleitoral da história da Eslovênia pós-92, tá? 70% dos eleitores compareceram. E o fato de que muita gente adotou uma espécie de voto útil no Robert Golob contra o Janša, especialmente eleitores de esquerda. Tanto que o Partido Social Democrata e o Levica, que significa a esquerda em esloveno, diminuíram, perderam assentos, porque parte do eleitorado deles migrou para o Robert Golob, que é, como eu disse, é um partido ambientalista também, para permitir essa vitória. O Robert Golob ficou com 41 assentos dos 90, né? O Janez Janša com 27. Muito provavelmente teremos uma coalizão de governo entre o Movimento Liberdade e o Partido Social Democrata, que é liderado pela Tanja Fajon, que é uma eurodeputada. Então, assim, é interessante colocar isso em mente, porque muitas manchetes e tal falam, o Janez Janša foi derrotado, o aliado do Orbán foi derrotado e tal. Ele foi derrotado, mas ele recebeu mais votos. Então, foi necessário um movimento ali de uma espécie de frente ampla, né, anti-Janez Janša, para garantir a vitória do Golob. Isso que talvez eu ache interessante de ter em mente. Mas o principal, pelo menos para mim, talvez para você também, né, como historiadores e tal, é que o Partido Nacional Esloveno recebeu apenas 1,5% dos votos e saiu do parlamento. Eles tinham 4 assentos e saíram do parlamento. O Partido Nacional Esloveno é, em bom português, o Partido Neofascista Esloveno, que busca, inclusive, reabilitar a imagem dos eslovenos colaboracionistas dos fascistas na Segunda Guerra Mundial. Tá? Dizendo que eles não eram fascistas nem nada, eles lutaram pela Eslovênia, né? O fato de terem lutado do lado dos nazistas e do lado da Ustaše croata são outros 500. Então, eles acabaram aí derrotados, sumiram do parlamento. Da Eslovênia, meu caro Matias, vamos para a Alemanha, uma notícia de hoje, tá? Já que os escritórios do Deutsche Bank, a sede do Deutsche Bank em Frankfurt, foi alvo de uma batida policial, tá? Numa grande investigação sobre lavagem de dinheiro. Tá? O Deutsche Bank, que inclusive é o maior emprestador de dinheiro da Alemanha e é um dos maiores emprestadores de dinheiro do mundo. É, né? Um dos maiores financiadores do mundo, se você preferir um termo mais neutro. E da Alemanha, vamos finalmente para o Reino Unido com 2 notícias. Uma notícia e uma futura notícia. Né? A notícia de hoje, né, que o primeiro-ministro das Ilhas Virgens Britânicas, o Andrew Arturo Ferri, foi preso em Miami, no aeroporto, por tráfico internacional de drogas. Também foi preso o diretor da Autoridade Portuária Nacional das Ilhas Virgens Britânicas sobre as mesmas acusações. Por conta disso, o governo britânico anunciou que provisoriamente vai impor o Direct Rule nas Ilhas Virgens Britânicas, ou seja, vai nomear um governo diretamente lá por Londres para governar as Ilhas Virgens Britânicas, já que o primeiro-ministro foi preso por tráfico de drogas. E, para a gente fechar, agora no último dia 5 de maio, teremos eleições para a Assembleia da Irlanda do Norte. A gente chegou a falar um pouco dessas eleições alguns meses atrás, e essas eleições provavelmente serão históricas. Por quê? Porque as pesquisas apontam o Sinn Féin com 26% da intenção de votos em primeiro.
A gente já comentou aqui algumas vezes, relembrando apenas, o Sinn Féin é um partido de esquerda, é um partido republicano irlandês. O que isso significa? Que eles querem a união das Irlandas, da República da Irlanda com a Irlanda do Norte, numa república sem relações com Londres, saindo do Reino Unido. E o Sinn Féin também é, para muitos dos seus críticos, o partido do IRA, né? Porque muitos antigos integrantes do IRA depois entraram no Sinn Féin. Né? Embora o Sinn Féin, propriamente dito, seja... ele foi fundado ali antes da independência da Irlanda. Então, pode ser a primeira vez na história que o Sinn Féin vence as eleições na Irlanda do Norte. O DUP, né, o Partido Democrático Unionista, que é o partido pró-Londres, é um partido conservador pró-Londres, que é o partido do atual governo, está em segundo nas pesquisas com mais ou menos 20% dos votos. O que muito provavelmente vai acontecer então? O Sinn Féin vai vencer as eleições, ficar em primeiro, mas provavelmente não vai conseguir formar uma coalizão de governo, tá? Já que a maioria dos outros partidos não são unionistas. Unionistas não são republicanos, no sentido de serem pró-Irlanda. Né? São partidos que defendem a manutenção dos laços com Londres. Mas, de qualquer jeito, pode ser algo histórico, algo inédito.